Salmo 128, a partir do versículo 1, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás. Feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Até aqui, feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, é diante da sua congregação que nós nos colocamos, clamando a Deus a sua presença neste lugar, que o teu Espírito Santo se manifeste nos corações, nos ouvidos e também nos lábios daqueles que foram proferir a sua palavra. Nós pedimos, ó Pai, por misericórdia, que o Senhor perdoe os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Nós estamos aqui, Senhor, com o único propósito: adorar o Senhor, aprender da sua palavra e ouvir os seus ensinamentos. Mas o Espírito Santo nos conduz, ó Pai, a aplicar esses ensinamentos dessa noite. Nos ajuda, ó Pai, pois nós somos maus, somos errantes, nós precisamos do teu auxílio. Se faça presente, Senhor, nessa noite. Conduza, Senhor, esse culto. Incline os seus ouvidos, ó Pai, para receber a sua igreja a adoração. É isso que eu peço e oro, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, esse Salmo 128, ele é um dos salmos de romagem. Do 120 ao 134 são salmos de romagem. É um tipo de salmo de cântico, de peregrinação, ou salmos de degraus, como alguns teólogos dizem. Eles são assim chamados porque eles eram recitados quanto os peregrinos. Eles subiam a Jerusalém por ocasião das festas que haviam naquele tempo: Páscoa, Pentecostes, a festa dos tabernáculos. E Jerusalém ela é situada na região montanhosa. Então, assim durante as romagens, durante essa viagem, os fiéis judeus, eles recitavam esses salmos durante esse trajeto, nas subidas de todo o percurso, até chegar no templo. E a mensagem desses cânticos, desses salmos de romagem, expressa algumas experiências dos sentimentos do povo nessa época, em diferentes circunstâncias. Esse salmo fala de situações às quais o povo de Deus é submetido, enquanto aqui na terra, na sua vida terrena, tristeza, perseguição, vingança, angústia, dor, fraqueza, a alegria, o contentamento, a luta contra o pecado, confiança em Deus, etc. Agora imagine durante essa viagem, esse percurso, esses peregrinos, e tantos desafios que eles não passavam, Eles enfrentavam cansaço, porque não existia transporte, meio de transporte motorizado. Era muito difícil essa subida. E os peregrinos levavam sua família, levavam comida, levavam animais para consagrar no templo. Então era muito difícil esse trajeto. A ansiedade de chegar no destino, medo, dúvida, mas também eles experimentavam experiências boas, como a alegria, a confiança, a exaltação em Deus, mostrando ali a sua fé e esperança, mesmo nas dificuldades. Então estes são os salmos de romagem. E o tema de hoje, que eu quero trazer para os irmãos, é uma família edificada por Deus. E assim como os desafios, os medos, as dúvidas, as alegrias, a confiança e principalmente a adoração a Deus, que esses peregrinos eles encontravam durante esse percurso, assim também nós encontramos tudo isso no percurso das nossas vidas e também na nossa construção familiar.
A Bíblia ensina que a construção da família, lá em Gênesis 2, do 18 ao 24, diz que iniciou-se assim, ó: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, será uma só carne. Em Gênesis 1 e 28 diz: logo após a criação de Adão e Eva, Deus deu um mandamento: sede fecundos, multiplicai-vos e encheis a terra. Sabemos que a família é uma instituição divina, e ela foi criada por Deus, foi criada com princípios, e de acordo com a Bíblia, Deus criou a família para ser a base da sociedade, e para que os filhos de Deus fossem felizes e prosperassem. A família foi criada para ser um espelho de relacionamento com Deus, o Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. E a Bíblia, ela nos ensina que a família deve ser unida, nutrida, protegida e fortalecida. Ela também ensina que os pais devem ensinar os seus filhos sobre Deus, e que os filhos devem honrar os seus pais. Este é um breve resumo do que é uma família instituída por Deus na Bíblia. No entanto, contudo, porém, ao longo do tempo, a família tem sofrido grandes transformações. Mudanças culturais, mudanças sociais e espirituais têm ameaçado a estrutura familiar e têm afastado-a do modelo ideal que Deus constituiu e criou. O pecado, a busca pela autossuficiência, a satisfação pessoal, com isso o homem tem descumprido os princípios bíblicos. E as famílias ao longo dos tempos têm se transformado segundo o modelo deste mundo. Então Deus instituiu uma família, Deus planejou uma família e deu algumas ordens, o modelo ideal que Deus quis para que a família fosse. Mas o pecado, ele tem transformado o modelo ideal de Deus para essas famílias. Então houve mudanças, e mudanças significativas, na estrutura familiar do povo. Não só os ímpios, mas também no povo de Deus. E alguns principais indicadores dessa transformação, dessa desconstrução do modelo bíblico da família, que fez com que houve separações das famílias. Vou dar alguns exemplos. Aumento no número de divórcios. Estima-se que em 2022, o Brasil registrou mais de 420 mil divórcios, só no Brasil. E a relação de casamento em divórcio tem se estreitado. No Brasil foram registrados, a cada 2 casamentos, um divórcio. Imagine só, 50% dos divórcios no Brasil foram desfeitos judicialmente. Isso são números documentados, fora as uniões estáveis, que são juntamentos de famílias que não são documentados, não foram casados no cartório. O número total de separação no país é o maior da história, de todos os tempos, em 2024, quando iniciou a contagem pelo IBGE. Também tivemos a redução do tamanho das famílias. Houve uma diminuição do número médio de filhos por mulher, indicando famílias menores. Também o planejamento familiar, a utilização de métodos contraceptivos e a decisão de ter menos filhos ou nenhum são fatores que contribuem para a redução de filhos na família. A entrada da mulher no mercado de trabalho também contribuiu. As mulheres estão cada vez mais atrás de realização profissional, o que faz com que a maternidade e o casamento não sejam mais prioridade. O custo de vida, o alto custo de vida também é um fator que contribui para a redução da taxa de natalidade. As famílias não querem ter filhos, não querem ter mais filhos por conta das despesas, porque é caro manter um filho.
E também tem as famílias formadas por casais que priorizam apenas o trabalho, a carreira profissional. E essas famílias optam por não terem filhos. Também um dado importante: abandono de incapaz. Especialistas da ONU alertam que mais de 80 milhões de crianças hoje vivem nas ruas. Só no Brasil, estima-se mais de 227 mil crianças. Em 2023, dos 2,5 milhões de nascimentos no Brasil, 172 mil crianças nasceram sem o nome do pai na certidão de nascimento. Em 2022, mais de 164 mil crianças foram abandonadas pelo pai ainda no útero materno. Também um grande aumento dos domicílios chefiados por mães solteiras no Brasil. De acordo com o IBGE, cerca de 41% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Esse dado refere-se ao número de lares em que a mulher ela é a responsável principal, ou que inclui tanto mães solteiras como mulheres em relacionamento, mas que é a mulher que assume a liderança financeira e familiar. Também outro dado: diversificação dos arranjos familiares. Família homoafetiva, formada por casais do mesmo sexo. No Brasil, em 2023, foi registrado 13 mil casamentos entre pessoas do mesmo sexo, um aumento de 23% em relação a 2022. Esse é o retrato das famílias na geração atual. Essa diversificação, essa desconstrução, é este modelo, são esses números alarmantes em que vivenciamos os dias de hoje. Mas, e Deus? O que Deus nos deixou de ensinamento? O que a Bíblia diz a respeito dessas coisas? Por isso que o tema de hoje é a família edificada no Senhor. O Salmo 28:1 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E como seria esse temor ao Senhor? E que caminho que é esse? Quando o líder do lar, seja o pai, a mãe ou ambos, eles vivem em obediência a Deus, essa atitude de obediência reflete diretamente na dinâmica e nos valores da família. O temor a Deus garante direção e construção familiar. Vamos aos exemplos práticos de temor a Deus na família. Priorizar a palavra de Deus. Oração em família. Um exemplo: a família deve se reunir para orar, seja nas refeições, durante o dia, antes de dormir. O pai ou a mãe lideram o momento, orando, pedindo proteção, agradecendo pelo dia, intercedendo pelos familiares. As crianças, mesmo pequenas, elas devem participar, aprendendo a orar pelos familiares, pelas roupas, pelos brinquedos, pela casa, pelos amiguinhos da escola, etc. Aprendendo que desde cedo que Deus é prioridade da vida familiar. Isso ensina os filhos a terem dependência de Deus. E essa família, ela anda em propósito e fé. Lá em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensine a criança no caminho. Ande no caminho com seu filho. Ande no caminho no qual a criança deve andar. É dessa forma, pais, que nós devemos fazer. Nós devemos instruir as crianças segundo a palavra de Deus, dando um bom exemplo.
através das nossas vidas e sempre as conduzindo às boas práticas, dando um bom testemunho. As nossas atitudes, ela reafirma o que a gente ensina. O apóstolo Paulo, quando instruiu os primeiros cristãos, fez o mesmo, colocando-se como exemplo a ser seguido, como diz em 1 Coríntios, de 11, versículo 1: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmãos, ande no caminho. Não é o caminho é esse e a criança vai. É andar, é conduzir. É você fazer da forma que tem que ser feito, e a criança vai se espelhar. De nada adianta nós ensinarmos, falarmos os valores da palavra de Deus, se nós mesmos não andamos segundo o que pregamos. A gente tem que entender que, apesar de pequenas, as crianças, por menores que sejam, elas percebem o que é certo e o que é errado. Elas notam a hipocrisia, a falsidade, assim também como notam a verdade e a sinceridade. E elas vão imitar o que percebem. E os pais que não buscam a Deus, que não oram, que não têm compromisso com as coisas de Deus, dificilmente os filhos terão. Irmãos, o mundo aí fora é perverso. Se nós somos pais, quem é pai, quem é mãe, nós já temos uma opinião formada. Nós sabemos distinguir o certo do errado, o que convém e o que não convém. Nós sabemos. Quando pecamos, o Espírito Santo já nos mostra o que é errado. Nós nos entristecemos. E agora você imagina as crianças. Imagina as crianças. Nós tendo discernimento, sabendo o que é certo e errado, as tentações vêm na nossa vida. E por várias ocasiões caímos, pecamos. Imagina uma criança que não tem um caráter formado, que ainda não tem a sabedoria. Imaginem elas, se a gente deixar ao léu, deixarmos a esse mundo perverso e corrompido. Então, irmão, priorizem o ganhar dinheiro, trabalho excessivo, ao invés da comunhão com Deus, para ver o que vai dar. Irmãos, gaste tempo fora de casa, atrás de riqueza, deixe seus filhos sem direcionamento, para ver o que fim que vai levar. Eles por si só não vão querer. O homem natural não quer Deus. O homem corre de Deus. O homem natural. Imagina as crianças sem direcionamento, sem instrução. Eles estão ainda em formação de caráter. Eles não sabem o caminho. Isso, irmãos, é obrigação dos pais, de nós pais, conduzir as crianças no caminho. Muitos pais trocam a devoção a Deus por motivos fúteis. Os filhos estão observando, eles estão aprendendo o caminho. Não permitem, pais. É tempo de se voltar para as coisas de valor, a presença de Deus e não as coisas desse mundo. São 3 cultos que nós temos na agenda dessa igreja. 3, de 1 hora, 1h30. E as crianças estão vendo a nossa devoção, as nossas prioridades, enquanto as coisas de Deus. Quantos motivos nós já trocamos em buscar a Deus? Quantas coisas fúteis nós trocamos, deixamos de buscar a Deus. Nossos filhos estão vendo, nossos filhos estão aprendendo, os filhos estão caminhando conosco. Vou falar sobre casamento. Irmãos, a comunicação e o diálogo baseado na palavra de Deus. Exemplo, os casais num relacionamento conjugal diário, eles devem aplicar Efésios 4:29, que diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas que for útil para edificar uns aos outros. Então isso vai para os cônjuges. Evitar as palavras duras com seu cônjuge.
Tentar resolver os desentendimentos antes de dormir, como diz em Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Mas glória a Deus que nós não discutimos, né, irmãos? Não tem discussão no meio cristão, nós não perdemos a calma. Mas a instrução é essa. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Antes de dormir, a instrução é: se reconcilie, peça perdão, não saia nenhuma palavra torpe da boca de vocês, somente as palavras que foram para edificar uns aos outros. Isso se abrange para a igreja, para os irmãos, quanto mais para o nosso cônjuge, as pessoas em que nós vivemos diariamente. Esse hábito, irmão, cria um ambiente seguro e emocionalmente bom, onde os dois eles se sentem valorizados, principalmente as mulheres, que é o lado mais frágil da relação, é o lado mais sentimental. Aprendizado para nós, irmãos: não usar de palavras torpes para as nossas esposas, e se usar, tentar resolver antes de dormir, como diz a instrução da palavra de Deus. O casal também deve priorizar um tempo juntos. Apesar da correria do dia a dia, o marido e a esposa devem estabelecer uma noite do casal, semanalmente, diariamente, periodicamente. Nesse tempo eles deixam o celular de lado, se puder passear, para comer uma pizza, chupar um sorvete, para jantar, ou simplesmente conversar em casa, longe dos filhos. Uma conversa, mas não é para falar das contas, não é para falar que tem que consertar o chuveiro, manutenção da casa, o filho fez a arte. Tudo isso é importante sim falar, faz parte da comunicação. Mas esse momento para o casal, esse tempo junto, para falar de outras coisas, dos sonhos, sei lá, metas, planos, do amor, o que está faltando de repente, a instrução para o marido, para a mulher. Deve haver esse momento para o casal, né? Devemos ter um temperamento de encontrar este momento na correria do dia a dia. É fácil, irmãos? Não é fácil. Nós temos a nossa rotina de trabalho, filhos e tantas outras coisas. Mas o casamento é estipulado por Deus. Nós temos que preservar o casamento. Então, separe um tempo, o dia do casal. Não há regra específica. Vocês podem criar, vocês sabem os gostos de cada um. Tentem criar esse hábito do casal, de conversar apenas coisas do casal, do relacionamento. E ao encerrar, depois desse dia que é estabelecido, oram juntos. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus proteção para o casamento. Isso fortalece a intimidade emocional e principalmente espiritual do casal, mostrando que a relação conjugal é uma prioridade para os dois e isso agrada a Deus em obediência. Outro tópico, perdão. Um perdão rápido e intencional. Após uma discussão, ao invés de guardar ressentimento, o casal tem que utilizar a palavra de Deus para resolver isso. Lá em Colossenses 3:13 diz: suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tenham um contra os outros. Eles pedem perdão e oram juntos para restaurar a paz no lar. Mais uma vez, nós não discutimos, os cristãos. Não tem discussão, né, irmãos? Não existe discussão. Mas olha o que diz a palavra do Senhor: suportem-se uns aos outros, peçam perdão. Quem que mais perdoa? Qual que é a existência maior que perdoa a mais que Deus? Deus deixou essa instrução, esse ensinamento. Deus é perdão. E nós, principalmente com os nossos cônjuges,
Nós devemos praticar o perdão também. Como diz lá em Filipenses 4:6: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha que lindo isso. Quando nós perdoamos mutuamente, a paz do Senhor, a paz de Deus, ela vai guardar os nossos corações, as nossas mentes em Cristo Jesus. Então peçam perdão e oram junto para restaurar a paz no casamento, na família e a paz no lar. Outro ensinamento também, continuar sobre o casamento. Um casamento servindo ao Senhor. Exemplo: o casal decide usar seus dons, como foi ministrado em outras oportunidades, que todo cristão, ele tem um dom. Imagina um casal que decide usar esses dons para servir a Deus juntos. Temos várias atividades. Trabalhar junto em algum ministério, ministério de ajuda, algum ministério de distribuição de alimentos, aconselhamento, de fazer visitas juntos. Nós temos os evangelistas que fazem visita em orfanato. O casal participam também. Tem famílias que precisam e necessitam de aconselhamento. O casal pode praticar também. Eles servem na igreja junto. Recepção, juntos. Organização, limpeza, juntos. Preparo da refeição, juntos. O louvor, se tiver condição, juntos. Esse serviço conjunto reforça o propósito de viver para Deus. Isso fortalece demais o relacionamento do casal. Também outra parte importante: a educação espiritual dos filhos, em conjunto. Então, um casal, ele separa um momento diário para fazer as devoções, os devocionais com os filhos. Um exemplo: a mãe lê um versículo, o pai explica, os dois incentivam as crianças a orarem e a compartilharem como aplicar o que foi ensinado no dia. Essa prática fortalece não apenas a fé individual de cada um, mas também a unidade familiar, mostrando aos filhos os exemplos dos pais que são comprometidos com Deus. Mais um ponto de como devemos temer a Deus e andar nos seus caminhos: a educação dos filhos, baseado na palavra de Deus. Os pais ensinam os valores bíblicos aos seus filhos. Quais são os valores? O mundo sabe quais são os valores: não mentir, não roubar, não bater no amiguinho, não pegar coisa que não é sua. O que a Bíblia fala sobre não mentir? Quando o filho conta uma mentira, vai ensinar baseada na palavra de Deus. Mostre na Bíblia o que a Bíblia diz sobre a mentira. Diz que a mentira é que a verdade agrada a Deus, como em Provérbios 12:22, que diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Lá em Salmos 5:6 diz sobre mentira, que Deus abomina os mentirosos e os fraudulentos. Ensine isso aos seus filhos. Êxodo 20:16, um dos mandamentos sobre mentira diz: um dos 10 mandamentos é não dar falso testemunho contra o próximo. Em Colossenses 3:9, não se deve mentir uns aos outros. Em 1 Timóteo do 9-11, a mentira é uma prática de iníquos. Em Apocalipse 21:8 diz: os mentirosos serão julgados no final. Em Tito 1, versículo 2 diz que Deus nunca mente. Em Números 23:19 diz que é impossível que Deus minta. Provérbios 25:18 diz: a pessoa que mente sobre os outros é tão perigosa quanto uma espada ou um martelo
ou uma flecha afiada. Vários exemplos na Bíblia que diz que a mentira é errado. E os pais devem ensinar isso aos filhos, ensinando, educando na palavra do Senhor. Vários textos aqui apontam isso. E quando um filho é desobediente, ele pode mostrar na Bíblia que a Bíblia ensina. Lá em Efésios 6:1, que diz: filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Então, os filhos crescendo, entendendo a diferença entre o certo e o errado, com base na palavra de Deus, isso agrada ao Senhor. Isso molda o caráter da criança. Isso é só no versículo 1, tá, gente? Vamos para o versículo 2 agora. Versículo 2, Salmo 128, 2. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Um dos resultados da queda foi que Adão teria que trabalhar, e trabalhar arduamente, para que tivesse alimento em sua mesa. Como diz em Gênesis 3:19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que a tornes a terra. Mas aqui, no versículo 2, o salmista está referenciando a felicidade de ter sustento nas suas próprias mãos. Do trabalho das suas mãos comerás, e feliz será, e tudo te irá bem. Um exemplo bíblico, lá em Gênesis 2:15, fala que Deus colocou Adão no jardim do Éden para cultivar e guardar. Ou seja, antes da queda do homem, o trabalho era uma parte do plano de Deus. O trabalho não era um castigo, mas era uma responsabilidade, e uma responsabilidade nobre que Deus destinou ao homem. O trabalho após o pecado e as dificuldades da vida, em Gênesis 3, 17 e 19, nos mostra que, após o pecado de Adão e Eva, o trabalho passou a ser marcado por dificuldades, como o suor do rosto e a luta contra espinhos e abrolhos. Contudo, o trabalho em si não deixou de ser uma responsabilidade dada por Deus. Agora ele seria mais desafiador. Irmãos, o trabalho na Bíblia foi instituído por Deus como uma parte nobre da sua criação. O homem ia cultivar, o homem ia lavrar, o homem ia plantar, o homem ia comer do trabalho das suas mãos. Isso é nobre. Mas após o pecado, a Bíblia relata que teve dificuldades. Aí seria com suor excessivo, teriam espinhos, abrolhos. Mas o trabalho é um meio de glorificar a Deus, como diz lá em 1 Coríntios 10, 31. Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso também inclui o trabalho. Então o cristão, ele deve viver o trabalho como uma forma de glorificar a Deus, seja em tarefas simples ou complexas, sejam em trabalhos de forma mais simples ou trabalhos de forma que tem mais responsabilidade. Tanto um como o outro tem que ser feito com dedicação, integridade, honestidade, e ele deve refletir o caráter de Deus. O cristão deve agir desta forma, trabalhar sempre com honestidade, dar o seu melhor, independente do trabalho. Isso vai glorificar o Senhor e vai dar bom testemunho também. Mas e o perigo da busca excessiva por bens materiais? Jesus nos alertou lá em Mateus 6, 19 a 21, dizendo: não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Ele também afirmou em Mateus 6, 24:
que ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamão, as riquezas. Em Lucas 12:20 diz: louco, esta noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Quando o trabalho toma conta do tempo e da vida de uma pessoa, muitas vezes a vida espiritual também é negligenciada. E essa negligência pode afetar diretamente a família, pois o homem tem a responsabilidade de ser o líder espiritual de sua casa. Se o relacionamento com Deus não for priorizado, isso vai afetar diretamente na vida espiritual dos seus filhos e da sua esposa. Irmãos, tem que ter um temperamento. Não estou dizendo que nós temos que parar de trabalhar, não é isso que o texto diz. A gente tem que ter um temperamento. O trabalho excessivo, a troca de valores. Vou trabalhar, vou atrás de riqueza, acumular riquezas, e vou deixar minha parte espiritual, minha parte familiar de lado. É disso que o texto está falando. O trabalho excessivo, a busca excessiva pelos bens materiais. Se você negligenciar a parte que te cabe, pai, de educar os seus filhos, de admoestar, de ensinar a palavra de Deus, isso vai refletir na sua família, isso vai refletir na sua esposa, isso vai refletir nos teus filhos. A consequência da negligência pelo trabalho excessivo e busca desenfreada por bens materiais, elas pode trazer consequências profundas e às vezes irreversíveis. O casamento esfria, o pai não está em casa, o pai está trabalhando, o marido está trabalhando todo o tempo. Os filhos se sentem desamparados e a vida espiritual da família se enfraquece. A Bíblia nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e a ser fiel no cuidado com a nossa família. Então, o equilíbrio entre o trabalho e a vida familiar é essencial para uma vida plena e gratificante, conforme os princípios de Deus. A verdadeira felicidade não é nenhum acúmulo de riqueza, mas um relacionamento com Deus e a família. Não podemos negligenciar a nossa família por coisas terrenas. E nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Muitas das vezes nós nos pegamos correndo atrás do ar. E para quê? Acumular tesouro na terra? Muitas vezes nós sabemos disso. Mas a Bíblia é clara. Ela nos ensina. Nós não podemos negligenciar a nossa parte como pai. Nós não podemos deixar a nossa família sem um amparo espiritual. Nós devemos fazer o nosso papel, pai, de líder espiritual da nossa casa. Versículo 3. Tua esposa, no interior de tua casa, será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Tua mulher será como uma videira frutífera no interior de sua casa, teus filhos como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. A esposa aqui ela é comparada a uma videira frutífera, que simboliza prosperidade, fecundidade e uma extrema importância dentro do lar. É uma esposa. No texto, acima, a esposa e os filhos estão ao redor da mesa. Como diz no finalzinho aqui. A mesa é mais do que um móvel que tem na casa. Ela é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar de adoração, de refeição, comunicação, diálogo. A mesa é um lugar de bons momentos. E uma família abençoada, ela não está separada, um para cada canto. Cada um toma a sua refeição em um canto, separadamente. Ela não está dividida, mas está ao redor da mesa,
unida pelo amor e afeto. Então, uma família que investe nesse momento de fazer as suas refeições juntos, fazer o culto doméstico ao redor da mesa, na oração, na comunhão, no encorajamento, tudo ao redor dessa mesa, como é descrito aqui, ela triunfa sobre as dificuldades. Vocês sabiam, irmão, que a Bíblia nos ensina, nós devemos fazer a nossa refeição todos juntos ao redor da mesa? É isso que diz no versículo, ao redor da mesa. Olha a importância. A minha casa ela é pequena, a sala e a cozinha ela é junta, e a mesa fica ali. Então não tem para onde a gente correr, a gente tem que comer ao redor da mesa. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Todas as refeições são feitas juntos, ao redor da mesa, e isso é bíblico. Deus, Ele provê em todas as circunstâncias. E vocês, irmãos, como anda a comunhão? Como anda a comunhão dentro das vossas casas? A sua família tem se reunido ao redor da mesa? Você vê que tem valor esse momento ao redor da mesa? Faz algum sentido para os irmãos uma refeição todos juntos em volta da mesa? E também o verso descreve que os filhos como rebentos de oliveira. Os filhos aqui são comparados às oliveiras, que simbolizam vitalidade, crescimento e frutos duradouros. A imagem da oliveira ao redor da mesa mostra a importância da convivência familiar e do vínculo entre os membros da casa. Como foi lido no início, as famílias não querem ter filhos, por vários motivos. A mulher quer trabalhar, acha que tem despesa, o pai abandona o filho com a esposa grávida, os pais abandonam os filhos, 80 mil crianças abandonadas. E que a Bíblia nos ensina? Que os filhos são como rebentos de oliveira ao redor da mesa. A Bíblia ensina que é bênção, filhos. É bênção. Os filhos são comparados à oliveira. Vitalidade. Frutos duradouros. A imagem da oliveira mostra a importância da convivência familiar e o vínculo que nós temos com os membros da casa. Olha essa comparação, como está a estrutura familiar nos dias de hoje. A Bíblia fala: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A geração fala: não quero ter filhos, vou priorizar meu trabalho. E o versículo sugere uma harmonia profunda entre os membros da família. A esposa, os filhos representados pela videira e oliveira, estão todos ao redor da mesa, simbolizando aqui uma união, uma comunhão e um apoio mútuo. Um lar saudável, segundo a Bíblia, é aquele onde o marido e as esposas se apoiam mutuamente. O marido trabalha com diligência, a esposa cuida do lar com sabedoria, e os filhos são educados no amor e na fé. E juntos formam uma unidade sólida, onde Deus abençoa e edifica a família. Mas nós sabemos também, irmãos, que a igreja não é constituída só por casal e filhos. Nós temos também homens e mulheres solteiros. Nós temos viúvos. Nós temos várias estruturas familiares. O que nós podemos aprender com isso? Como que a palavra do Senhor nos ensina a constituir uma família? Se nós somos solteiros, nós somos filhos. Nós temos pais. Não tenho pai. Mas quando você for constituir uma família, use os ensinamentos da Bíblia para constituir uma família.
uma família que será abençoada por Deus. Eu não casei ainda, a mesma coisa. A Bíblia nos ensina como tem que ser, como constituir uma família. Então nós podemos usar esses ensinamentos para a construção familiar duradoura e abençoada. Versículo 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, trazendo uma conexão familiar. Este versículo reafirma que a obediência e o temor a Deus resultam em bênçãos, não apenas pessoais, mas bênçãos também familiares. Uma família que busca a Deus estabelece um legado de fé e valor espiritual para sua casa. E essa família tem o favor de Deus sobre a sua descendência. E esse estado de felicidade é apresentado como resultado da vida do cristão. Um cristão que teme e ama o Senhor, sendo abençoado em diversos aspectos, práticos e espirituais. Quais são essas bênçãos espirituais? Aquele que teme ao Senhor. Família e uma família numerosa. Ter uma família ao redor da mesa com filhos simboliza alegria e realização. E outra questão de quem teme ao Senhor, um aspecto prático: trabalho digno, capacidade de trabalhar e usufruir dos frutos do trabalho, garantindo sustento e segurança. Longevidade, viver muitos anos, acompanhando as gerações, como os filhos vão crescer e vão dar netos, e nós teremos longevidade para ver tudo isso. E uma prosperidade comunitária, ver a prosperidade do povo de Deus, e ver a prosperidade também da igreja. Nós teremos tempos de vida para ver o povo de Deus progredindo, tanto financeiramente como espiritualmente. Também temos tempos de vida para ver a igreja se desenvolvendo, dando frutos, os salvos sendo acolhidos, reunidos também na comunidade. Este versículo reflete um ideal de felicidade muito ligado a vitórias tangíveis neste mundo, como harmonia familiar, estabilidade material e continuidade da fé por meio das gerações. Os nossos filhos serão cristãos, os filhos dos nossos filhos também vão temer a Deus, e assim por diante. E é um privilégio uma família inteira servindo a Deus. No versículo 5: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Bênção de geração em geração. E comunitária. Aqui a visão de prosperidade se estende da família para a comunidade. Então, um lar piedoso, um lar que teme a Deus, que segue esses princípios, e não apenas colhe vitória individual, mas também contribui para a saúde espiritual e moral da sociedade ao seu redor, seus vizinhos, sua rua, seu bairro, a cidade, a nação. E no verso 6: veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Eles estão lá dizendo que os herdeiros da fé. Este salmo conclui destacando a paz e a longevidade da continuidade geracional. Ver os filhos dos filhos é um sinal de favor divino e da perpetuação de um legado espiritual. Além disso, a paz sobre Israel reflete o impacto que as famílias piedosas têm sobre a nação como um todo. O Salmo 128, ele oferece um retrato de uma família que é abençoada por Deus, onde há temor a Deus, há temor no trabalho, a unidade, o amor e prosperidade familiar.
E para aplicar esse salmo, é necessário que uma família viva conforme os princípios de Deus, investindo em culto a Deus, respeito mútuo, laços de amor, temor e colocar principalmente a família como prioridade, para que as bênçãos de Deus se estendam não só nessa geração atual, mas também na geração futura. Este temor a Deus é o que nos guia no melhor caminho, trazendo o favor e a segurança divina sobre o nosso lar. O lar deve ser reflexo mais claro do quanto o nosso temor a Deus é verdadeiro. Somente quando a nossa casa é o lugar onde o temor a Deus é visível e é vivido, nós podemos então ter uma igreja que teme a Deus. E por consequência, uma sociedade que também o teme. Tudo isso, irmãos, começa dentro do nosso lar, pois o impacto de uma família se estende para além das paredes da casa. Isso vai influenciar positivamente a comunidade ao nosso redor. Então a igreja, ela começa dentro de casa. Todos têm seu papel. O pai tem seu papel como provedor, a mãe tem seu papel como auxiliadora, os filhos também têm seu papel. Essa unidade estrutural familiar, ela foi estipulada pelo nosso Senhor, por Deus. Ele deixou escrito na sua palavra. Nós devemos de uma forma agir assim, para então, após a nossa família ser estruturada, nós temos uma sociedade estruturada, temos uma igreja bíblica e verdadeira. Nós não podemos ser apenas cristãos dentro da igreja, somente no dia do culto. Nós devemos ser principalmente em casa, com nossa família, com nossos filhos, para assim podermos refletir a glória de Deus na nossa vida individual. E hoje, quero fazer um compromisso diante de Deus, para que as nossas casas sejam verdadeiros templos de fé, onde a presença dEle seja real e visível, que ao temor ao Senhor seja o alicerce que sustenta nossas famílias, e que nossas ações, palavras e decisões reflitam essa reverência. E se você, igreja, deseja que o temor a Deus seja mais evidente em sua casa, que sua vitória se estenda não só para você, mas também para a sua geração e também para o futuro, eu quero te convidar a colocar essas verdades em prática. Este salmo é muito rico, tem muito a nos ensinar. Isso foi apenas um modelo de como uma família abençoada deve agir segundo a palavra de Deus. Sabemos que somos perfeitos, sabemos que pecamos durante a nossa caminhada, mas a palavra está aqui, o ensino está aqui, ainda há tempo. Ainda há tempo nós sermos fiéis ao nosso papel, ao nosso legado, ao nosso chamado. Você como pai, você como esposa, e você como filho, tem um ensinamento da palavra de Deus, que você possa agir conforme o que foi ensinado, conforme o que for ministrado. Como eu disse, não é fácil, mas o Espírito Santo é Ele quem conduz, e Ele dá dons a cada um de nós. Então por isso peça ao Espírito Santo, para que Ele possa te ajudar nessa caminhada, para nós termos no nosso lar, de fato, adorando a Deus, e ter uma igreja de fato, que adore ao Senhor em espírito e em verdade, e que nós possamos marcar essa geração como verdadeiros adoradores,
que ouvem a voz do Senhor e principalmente praticam o que foi ensinado. Então por isso feche seus olhos. Vamos orar. Que você possa pedir a Deus para que Ele te dê o caminho, que Ele te conduza a essas verdades, que o Espírito Santo possa conduzir a vida de cada um. Se você estiver falhando em algum ponto, peça perdão e volte a Deus.